Capítulo 490, Xuanwuji destrói a matriz. Tradução, do Coran Revisão, 0, Pedroso. Obviamente, Xuanwuji, Nanyuan e Abad Baimei tinham chegado a um acordo antes. Durante a abertura do Palácio Imperial do Deus Demônio, Xuanwuji tinha o maior papel. Sem ele, nenhum deles seria capaz de abrir a matriz. Também era compreensível que Abad Baimei e Nanyuan tivessem que pagar algum preço que estava dentro de seus limites. Durante este tempo, a busca pelas ervas medicinais na beira do rio havia praticamente terminado. Essas potências na primeira etapa da destruição da vida também se posicionaram perto da matriz para assistir à cena. Embora a sua esperança de obter a raiz do nirvana do dragão fosse minúscula e a maioria deles tinha a ideia de que era impossível, eles ainda precisavam dar suporte àqueles do seu lado. Mesmo que não pudessem comer a carne, eles poderiam beber um pouco de sopa. Xuanwuji ficou de pé diante do feitiço defensivo do jardim medicinal do Imperador Demônio, ponderando por um momento. Ele repetidamente comparou o feitiço defensivo que estava no jardim medicinal com a descrição na carta do Imperador Demônio e, em seguida, tirou uma série de bandeiras de matrizes de seu anel espacial. Toda vez que ele caminhava 4 ou 5 passos, ele colocaria uma bandeira de matriz. Logo, havia uma linha de 36 bandeiras de matrizes em torno da formação da matriz defensiva. Quando Lin Ming viu essas bandeiras, ele suspirou em louvor. Essas 36 bandeiras do céu polar eram usadas especialmente para romper as formações de matrizes defensivas do inimigo. Não só isso, mas elas eram extremamente valiosas. Mas as bandeiras do céu polar eram usadas apenas para destruir as formações de matrizes, não para abrir elas. Se alguém dissesse que as formações de matrizes eram um bloqueio, então, para romper uma formação de matriz tinha que simplesmente esmagar o bloqueio. Quanto a abrir elas, só seria necessária uma chave e girá-la. Naturalmente, o esforço necessário para abrir uma formação de matriz era muito, mas muito menor do que destruir uma. A formação de matrizes que o Imperador Demônio tinha deixado para trás em seu jardim medicinal tinha apenas uma função protetora. Naturalmente, haveria um método para abri-la. Se alguém seguisse esse método, a matriz se abriria facilmente. No entanto, querer romper pela força seria difícil. Esse tipo de formação antiga de matriz era altamente complexo e único, havia muito suor que foi usado na criação. Sem mencionar Xuanwuji, sem pistas, mas mesmo que o ancestral Xian viesse, que também tinha um pouco de entendimento em antigas formações de matriz, ele só poderia ficar parado e olhar sem saber uma única maneira de abrir a formação de matriz. Como uma formação de matriz importante de uma seita de 6º grau podia ser tão facilmente destruída? Comparado com esta formação de matrizes no jardim medicinal, a proteção que defendia todo o palácio cobria uma distância de várias centenas de milhas, por isso era muito mais frágil. Esta formação no centro do jardim medicinal cobria apenas um raio de algumas dúzias de pés. Naturalmente, era muito mais forte e poderosa. Se não fosse por Xuanwuji ter a carta do Imperador Demônio, teria sido absolutamente impossível para ele pensar em como romper ela. Lin Ming observou como Xuanwuji colocava as bandeiras e comparou a formação com as memórias do Imperador Demônio. Ele combinou com sua compreensão das antigas formações de matriz e começou a pensar apenas em como abrir essa matriz antiga. Na verdade, essa matriz defensiva era dividida em uma camada norte e sul e cada uma cobria uma raiz do nirvana do dragão. Os métodos para abrir as formações de matrizes norte e sul eram diferentes. Mas para Lin Ming, isso não era um problema. Ele estava confiante de que, com tempo suficiente, ele poderia decifrar o método para abrir a matriz. Claro, Lin Ming não era estúpido o suficiente para abrir a formação de matriz. Se isso acontecesse, então não só ele não conseguiria obter a raiz do nirvana do dragão, mas ele seria interrogado sobre como ele entendia sobre o método de abertura da formação de matriz antiga do Imperador Demônio.
Talvez esses velhos anciãos podiam até capturá-lo e forçá-lo a ser uma ferramenta que eles poderiam usar. Quando Xuanwuji colocou as 36 bandeiras do céu polar, ele começou a derramar verdadeira essência nelas. Quando a verdadeira essência inundou o chão, símbolos dourados começaram a se iluminar em todo o jardim medicinal. Esses símbolos dourados eram os símbolos que estavam nessa matriz antiga. Acima das bandeiras do céu polar, outra luz dourada brilhou, colidindo com os símbolos da matriz antiga. Xuanwuji também sabia que essa antiga matriz estava dividida em uma camada norte e sul. Mas, essas duas formações de matrizes estavam interligadas como uma e se apoiavam. Se ele quisesse destruí-las, ele teria que destruir ambas. Mas destruir ambas também significava que a dificuldade se multiplicaria. À medida que a energia dos símbolos da matriz e as bandeiras de matriz entravam em conflito, um velho magro saiu do lado da região demoníaca do Mar do Sul. Ele calmamente tirou um disco de matriz de seu anel espacial e tocou-o com os dedos. Entre os dedos, as sombras começaram a se formar. O homem magro começou a enviar uma série deslumbrante de símbolos. Lin Ming pôde ver que esse homem magro era um mestre em matrizes e também especializado no Dao das matrizes. No entanto, não importa o quão avançado ele estava no caminho das formações de matrizes, na frente de uma formação de matriz antiga, qualquer mestre da era atual ficava pequeno em comparação. À medida que as runas de ouro disparavam, a luz dourada em cima das bandeiras do céu polar começaram a se tornar mais brilhantes e mais vívidas. Os símbolos em torno da formação da matriz antiga começaram a tremer violentamente e todos apertaram os olhos quando viram essa cena. Quanto a Nanyun Wang e o Abade Baimei, eles revolveram toda a sua verdadeira essência, esperando para agir logo após a formação da matriz ter sido quebrada. Neste momento, a testa de Xuanwuji já estava pingando com gotas de suor. Sua voz era sombria enquanto ele dizia: Vitbrol, Nanyun, venham e ajudem, derramando sua verdadeira essência. Não pense em utilizar nenhum truque desta vez, senão nenhum de nós será capaz de obter a raiz do Nirvana do dragão. Assim que Xuanwuji falou, Nanyun Wang franziu a testa. Essa raposa velha e astuta é muito cautelosa. Para destruir a matriz, a formação exigia uma enorme quantidade de verdadeira essência, era o suficiente para afetar a força de combate de alguém. Se uma batalha acontecesse logo depois, quem perdeu tanta verdadeira essência ficaria em desvantagem. Assim, Xuanwuji havia dito para os três se unirem para romper essa formação de matriz. Embora não quisessem ajudar, no momento, não tinham como recusar. Os três deles derramaram continuamente sua verdadeira essência nas bandeiras do céu polar. À medida que os três fluxos da verdadeira essência começaram a ser emitidos, o confronto entre as bandeiras do céu polar e os símbolos da matriz antiga se tornaram cada vez mais intensos. À distância, podia-se ver a luz dourada disparar em todas as direções, como uma exibição de fogos de artifício, era muito bonito e efêmero. Esta cena continuou por 3/4 de hora. Esses antigos anciãos da terceira etapa da destruição da vida tiveram que tirar várias pedras de verdadeira essência de alto grau de seus anéis espaciais e também tiveram que absorver a energia de origem do céu e da terra que os envolvia enquanto derramaram sua verdadeira essência nas bandeiras do céu polar. Os símbolos começaram a vibrar cada vez mais. Depois de 1 hora se passar, a barreira defensiva da formação de matriz antiga começou a vibrar. Quando todos viram isso, em seus corações todos começaram a ficar tensos. Agora que parecia que a formação de matriz poderia quebrar a qualquer momento, todos eles revolveram a verdadeira essência juntos e seguiram em guarda. Uma vez que esta barreira tivesse sido quebrada, as várias forças entrariam em conflito uma com a outra. Eles também seriam puxados para uma batalha por qualquer lado que estivessem apoiando. Quanto ao juramento anterior, que eles fizeram em seu coração de artes marciais para distribuir os tesouros, tudo isso se tornaria nada. Como um pouco de dano ao coração de artes marciais podia se comparar com a raiz do Nirvana do dragão.
Enquanto a barreira defensiva tremia, Lin Ming ficou surpreso. Parecia que havia alguns registros bastante valiosos sobre as antigas formações de matrizes contidas na carta do Imperador Demônio. Caso contrário, Xuan Wuji, com o seu simples cultivo na terceira etapa da destruição da vida, que foi suprimido para 20%, nunca poderia chegar a esta etapa, não importa quantos trabalhos de pesquisa ele tentasse fazer ou quantos textos incompletos em matrizes antigas ele lesse. Lin Ming deu um passo para trás. Mu Yuan sussurrou. À medida que a formação da matriz começou a tremer cada vez mais, Mu Yuan puxou Lin Ming para longe, para que não fosse apanhado pelas ondas de choque de verdadeira essência que surgiriam na batalha a seguir e morresse. Lin Ming assentiu. Assim que ele estava caminhando de volta, ele ouviu um som ressoante. Ele olhou para ver isso quando, em torno da formação da matriz antiga, parecia que as 36 bandeiras do céu polar não conseguiam suportar a pressão do impacto e uma fenda apareceu em uma bandeira. A expressão de Xuan Wuji mudou imediatamente, mas ele não entrou em pânico. E o que? Eu sei. Xuan Yukie, que estava de guarda do lado, imediatamente tirou outra bandeira de matriz que parecia exatamente a mesma bandeira do céu polar. Ela se aproximou e atirou-a como uma flecha, inserindo-a bem perto de onde a bandeira de matriz estava quebrando. Com isso, a energia destruidora de matriz se estabilizou. Eles vieram bem preparados, eles ainda têm bandeiras de matriz extras. Essas bandeiras do céu polar provavelmente custam mais de 1000 pedras de verdadeira essência de grau médio para se ter cada uma. 36 bandeiras de matrizes são 36.000 pedras de verdadeira essência de grau médio. Que desperdício de dinheiro! Eles poderiam ter aberto esta formação de matriz com quase nenhum esforço, mas agora eles tiveram que usar bandeiras de matriz tão escandalosamente caras. Lin Ming suspirou. Se ele tivesse uma maneira de trocar com segurança o método para abrir essa matriz por algo como um pedaço da raiz do Nirvana do dragão, juntamente com 36.000 pedras de verdadeira essência de grau médio, então ele teria aceitado esta troca com prazer. Infelizmente, ele não tinha força, portanto, ele não tinha as qualificações para fazer uma troca com esses anciãos das etapas da destruição da vida. Caso contrário, ele simplesmente seria devorado sem restar nada. Não só isso, mas depois que a formação dessa matriz abrisse, inevitavelmente haveria uma batalha brutal. Quando chegasse esse momento, todos lutariam por si mesmos. Quem ainda se importaria com algo tão risível como um acordo que eles fizeram com um júnior? Enquanto Lin Ming estava imaginando as possibilidades, ele ouviu outro som de rachaduras, a segunda bandeira de matriz tinha quebrado. Milímetro. Xuan Wuji franziu a testa, sua expressão tornando-se cada vez mais solene. Embora o fato de que Xuan Yukie substituiu rapidamente a segunda bandeira, isso significava que as coisas estavam claramente em uma direção ruim. Depois de um mero intervalo do tempo de um incenso queimar, uma terceira bandeira de matriz foi destruída. Neste momento, a pele de Xuan Wuji já estava cadavérica. Xuan Yukie estava prestes a substituí-la por uma nova bandeira de matriz, entretanto se escutou outro som caixa claro quando outra bandeira de matriz quebrou. A formação das 36 bandeiras de matriz foi simultaneamente interrompida em ambos os lados. Todo o sistema de verdadeira essência imediatamente perdeu o equilíbrio. Depois disso, o velho magro que estava usando um disco de matrizes sacudiu e vomitou um bocado de sangue. Em um instante, mais 7 bandeiras de matriz quebraram, todo o sistema de formação de matriz entrou completamente em colapso. Bang! À medida que a formação de matriz explodiu, uma enorme quantidade de energia foi revertida e disparou, luzes douradas voaram por toda parte. As 21 bandeiras do céu polar restantes voaram para fora. Na turbulenta explosão de energia, Xuan Wuji, Nanyuan e o Abade Baimei voaram para trás. O rosto deles estava pálido e seus corações sentiram o pesar da derrota. Eles falharam.
o humor de Xuanvuji afundou até o fundo do poço. Nessa caça ao tesouro, ninguém pagou um preço maior do que ele. Depois de obter a carta do Imperador Demônio, ele se preparou para este momento por 10 anos completos. Ele tinha sonhado em usar a raiz do Nirvana do dragão para avançar para o Reino Mar Divino. Um dia, ele se tornaria uma potência central de nível imperador e lideraria a região demoníaca do Mar do Sul para dominar toda a região ao sul do horizonte. No entanto, essa expectativa agora estava desmoronando diante dele. Ele sentiu como se o mundo tivesse diminuído e feito uma pausa. A sua respiração ficou pesada em seu peito e ele apertou os punhos com firmeza. Havia ainda 30 bandeiras do céu polar em seu anel espacial, mas esse número era simplesmente insuficiente. Se ele tentasse novamente abrir a formação de matriz, então o único resultado seria o fracasso. Antes, ele nunca tinha imaginado que uma bandeira de matriz seria quebrada em 2 lados diferentes. Quando obteve a carta do Imperador Demônio, ele também se preparou para a derrota. Xuanvuji estava bem ciente de que o caminho de uma potência no nível de imperador estava coberto de dificuldades e tribulações. Caso contrário, como poderia haver tão poucas potências no nível de imperador durante toda a história do continente da queda do céu? Havia muitos antigos mestres das etapas da destruição da vida que haviam tentado alcançar o Reino Mar Divino e haviam feito todos os tipos de sacrifícios e esforços. Mas no final, tudo o que encontraram foi o fracasso. Muitos deles até pagaram com a própria vida. Xuanvuji também veio aqui com essa convicção. No entanto, ao ver esta cena ocorrer na frente de seus olhos, ele ainda achou difícil de aceitar.